E aí, turma, beleza? Desde já eu quero agradecer aos novos seguidores do canal, obrigado pela força que o pessoal tem me dado nos vídeos, obrigado pelos comentários também, as mensagens que eu recebi, já consegui responder toda a turma. E lançaram algumas perguntas básicas e eu vou responder em formato de vídeo, acho que é mais fácil e acaba também respondendo a mais pessoas. Então, vamos lá que eu vou responder essas perguntas aqui. Eu conheci esse mundo de apostas esportivas, trade, vou colocar tudo dentro do mesmo pacote, em 2016. Na altura eu não estava trabalhando e procurei no Google formas de ganhar dinheiro com a internet ou formas rápidas de ganhar dinheiro. E em algum momento, em algum anúncio, quando eu rolava a página, eu vi lá, trade esportivo, ganho dinheiro assistindo a jogo de futebol. Cliquei, um cara que acho que foi um dos primeiros a fazer propaganda disso. Eu nem achei interessante, porque na época eu já era preconceituoso com essa questão de jogos e não dei a menor confiança para aquilo. Em 2016, eu fui morar fora do país, fui trabalhar na área de construção civil e em algum momento, quando eu estava mais organizado, eu comecei a pesquisar novamente formas de ganhar dinheiro pela internet. E fui impactado novamente por um anúncio de trade esportivo e aí eu cliquei nesse anúncio, comecei a ver uns vídeos do cara, achei super interessante, o cara dizia que era possível ganhar dinheiro, ganhar 2% por minuto, com baixo risco, achei super interessante. Lá eu vi o nome da Betfair, que só era possível fazer isso na Betfair. Tentei abrir uma conta e não consegui, porque o país onde eu estava morando, a Betfair não era permitido. Eu também não sabia, não fazia ideia o que era uma VPN na altura, não tinha nenhuma noção dessas coisas relacionadas à internet, nenhuma mesmo, deixei aquilo de lado. Daí veio o ano de 2018, eu já tinha voltado para o Brasil e comecei a encarar de novo essa coisa comecei a procurar de novo essa cena de ganhar dinheiro pela internet e comecei a procurar os vídeos mais específicos sobre Betfair. Eu colocar Betfair e parecia um grande feudo o YouTube naquela época, porque tinha rei do under, rei do over, rei do scalp, rei do mercado de resultados, tinha rei para tudo quanto é coisa. E eu fiquei muito seduzido com aquilo. Falei, cara, esses malucos sabem o que estão fazendo, tô vendo a tela deles, eles ganhando dinheiro e tá ficando verde, e o botão do cash out, risco zero, e fiquei encantado com aquilo. Abri a minha conta na Betfair, coloquei meu dinheirinho lá e comecei a fazer o under, né? Comecei a fazer o under, não tinha stream, conseguia ver pouquíssimos jogos pela Betfair, mas aquilo não me preocupava. Por quê? Eu sabia que se eu tivesse uma linha de raciocínio, eu conseguiria ganhar dinheiro em cima daquilo. Porque se os caras ganhavam um dinheiro com 1 minuto, e uma partida de futebol tem 90 minutos, então são 90 chances, entre aspas, de eu ganhar dinheiro. Não vai ser no justo minuto que eu entrar que vai acontecer um gol e eu vou perder grana. Eu comecei a fazer meu under religiosamente, focava em ficar pouco tempo no jogo, era 15 segundos, 20 segundos, 0,5%, às vezes nem isso. Até que um dia eu fui fazer um jogo do Flamengo. E vejam bem, eu acompanhava pelo radar da Betfair, aquele radar de movimentação que fica no site, tá? Então eu não tinha... Cara, eu dei muita sorte de não ter quebrado antes. Mas enfim, jogo Flamengo e Botafogo, não me lembro se era brasileiro, se era carioca, o jogo estava empatado, 2-2, acho que era carioca. E eu pensei, é um jogo mais de compadres, o empate não fica mal para nenhum dos dois. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar no under 4,5. Eu vou considerar que estava 2-2 o jogo, tá? Entrei no under limite, 2 minutos de exposição, eu já estava ganhando quase 10%. Falei, cara, hoje estourei, banca toda, 10% a mais. Gol no finalzinho, o Botafogo virou o jogo e eu perdi toda a minha banca. Perdi toda a minha primeira banca. Desisti do trade, aquilo não era pra mim, quebrei minha banca, fiquei puto, só tinha charlatão, só tinha cara que não sabia nada que estava falando, desisti. Como vocês já sabem, eu tinha acabado de voltar de uma viagem, a minha esposa ainda estava sem trabalho e eu precisava meter marcha. Então, como eu arrumei um trabalho de manhã, que era uma loja, uma fábrica de colchões, e à tarde eu trabalhava num hotel, então tarde e noite. Então, todos os dias da semana eu estava sempre ocupado trabalhando, não tinha tempo de olhar para um jogo de futebol e fiquei distante do trade por alguns meses. Um tempo depois, já em 2019, a minha esposa arrumou um trabalho, as coisas começaram a se organizar e eu então conheci o Netuno nas redes sociais, no YouTube. Netuno, se você estiver vendo esse vídeo,
Um beijo, meu querido. Obrigado. Conheci o Netuno e ali eu comecei a ver uma forma de trade diferente do que era exposto no YouTube. Porque eu via muito cara falando e não sei o que, o Netuno sempre calmo, sempre falando de uma forma séria. E falei, cara, isso pode ser que esse cara tá certo. Aí comecei a acompanhar o Netuno, na mesma altura comecei a acompanhar o pessoal do Que Era Apostar. Eles soltavam algumas tips grátis, ali eles colocavam as análises no blog, comecei a acompanhá-los. E daí então eu quebrei minha segunda banca, né? Comecei a fazer o trade de forma mais séria, tentando colocar um método ou aplicar alguma coisa, algumas tomadas de decisões, algumas restrições. Quebrei minha segunda banca. Eu tinha entrado com, se eu não me engano, $50 ou $30. Fui subindo a minha banca, fui subindo. Cheguei a $230, $240. E eu havia feito uma pré-análise para um jogo Milan e Inter de Milão. Cara, o jogo quando você toma na cabeça, você nunca esquece. E o Milan vinha de uma recuperação. Me lembro que ele estava fora da Champions porque tinha tomado uma punição, o time estava muito mal no ano anterior. Só que deu uma organizada na casa, o time vinha jogando bem. E a Inter de Milão não estava tão bem assim na race, né? Eu tinha feito uma race curta e a Inter de Milão não estava tão bem. O que eu pensei? Vou fazer um trade pré-live aqui, vou entrar a favor do Milan, vou pegar só uma correção, porque essa odd do Milan tem que baixar porque o time vem jogando melhor do que a Inter vem jogando, e eu pego uma correção 5, 10% em cima da minha banca toda, dá ali $25, $20, estourei. Peguei, entrei a favor do Milan. O jogo começa e a Inter botando pressão. 5 minutos de jogo, eu ali com 2, 3% de head só, poderia ter fechado. Escanteio para a Inter de Milão e gols. E nessa segunda quebra, foi a primeira quebra, né? Na verdade, foi a segunda quebra e foi o primeiro momento onde eu estava consciente da merda que eu havia feito. Fiz uma puta cagada, eu sabia que não deveria ter feito aquilo, eu sabia que deveria ter gerido meu capital, porque eu já acompanhava vídeos do Theo Borges, do Netuno, Tiquinho, Gustavo Maturano, Danilo Fernandes, eles estavam sempre falando sobre gestão de banca, gestão de capital, gestão de stake, gestão de exposição, exposição máxima no mercado, exposição mínima no mercado. E eu não dava atenção. Tomei na tarra. E depois disso, eu decidi não colocar mais dinheiro na Betfair, né? Eu precisava preservar meu suado dinheirinho. E eu chequei também, o meu primeiro depósito foi $35 e o meu segundo depósito foi $80. O primeiro foi, acho que na faixa de uns R$100, o segundo foi 200 e tal, R$300, uma coisa assim. Tomei a decisão de consumir todo o conteúdo gratuito que eu encontrasse. E ali comecei a ver todos os vídeos do Netuno, porque ali passava confiança, e comecei a ver vídeos de uns caras que não passavam muita confiança também, mas eu comecei a consumir material, porque aquilo podia me ajudar com alguma coisa. Percebi que no mercado havia mais charlatões do que eu imaginava. Eu não sei se eles nasceram ali em 17, 18, 19, ou se já estavam e eu não percebi, mas tinham muitos caras com o mesmo discurso: fique rico no sofá, dinheiro fácil, tantos por cento por minuto, green garantido, não sei o que, esse monte de papo, né? E 2019, já estamos em 2019? Já estamos. Eu falei com a minha esposa e decidi fazer o primeiro grande investimento da minha vida, que eu considero investimento na área financeira, que foi comprar o curso do Netuno. Nós conversamos muito, eu disse para ela que achava aquilo muito promissor, disse que poderia mudar as nossas vidas se as coisas dessem certo e se eu fizesse da forma adequada. Joguei limpo com ela, falei com ela que tinha perdido dinheiro, né? Foi difícil, mas a minha esposa ela sempre me apoiou, e mesmo não entendendo quase nada de trade, mesmo não entendendo muita coisa de futebol, ela confiava em mim e eu tomei essa decisão de investir o dinheiro no curso do Netuno. Na altura era $800, $900, uma coisa assim. Peguei o cartão, parcelei isso em 10, 12 vezes, o máximo de vezes possível, e fiz parte da segunda turma do curso no final do ano, no final de 2019, e devorei as aulas, assisti todas, algumas repetidamente, outras não, né? Principalmente as das estratégias, eu via, revia. Foi muito importante para mim, porque eu não tinha quase nenhuma noção sobre posicionamento de jogador, sobre setores do campo,
sobre questões táticas. Um ponto que o Netuno tocava muito falando do trade, e eu não via ninguém falando sobre aquilo publicamente, que era o avanço dos laterais, a forma de contenção do jogo, a forma de avanço em bloco. Tudo isso que era extremamente relevante para a tomada de decisão dele, eu comecei a usar isso religiosamente no meu trade. E ali eu conheci caras que, sei lá, são fascinantes, que hoje são meus amigos. Foi ali que eu conheci o Draco, que foi com quem eu fiz trade pela primeira vez. Conheci a seguir o Viga, que é um carioca sangue bom pra caralho, que foi um dos caras que eu mais aprendi no meu início, porque ele levantava muitas questões lá no TS que às vezes eu tinha vergonha de perguntar, ou às vezes nem sabia formular essa pergunta. Então ele perguntava sobre por que de alguns caras tomavam determinadas decisões. Ele me mostrava muita seriedade na hora de fazer o trade, muita análise. Eu falei, cara, isso é da hora. E conheci dois malucos também, que hoje são meus amigos, amigão mesmo, que é o Vini, o Prado, são dois mineiros. Fui falar primeiro com o Vini e na altura ele tinha acabado de criar o Discord do Smart Trade, e o Prado, ele tem hoje o canal diário de trade esportivo. E conheci um maluco que é sangue bom pra caralho, aí já conheci no grupo, que era o Dudu, um maluco lá do Distrito Federal, que ele era muito participativo no Discord. Me lembro também que na altura ele havia ganhado um prêmio num sorteio que o Netuno fez. Ele era um cara muito resenha, gosto demais dele. Depois os meninos foram entrando no grupo. No início no trade, né, eu acho que tá bem contundente, eu peço desculpa pelo tamanho do vídeo. Depois tem mais história a seguir 2020, porque aí começa de fato o que foi relevante para minha vida como trader, ainda amador, mas a caminho do profissionalismo, e também, né, sobre a minha vida financeira, como o trade contribuiu, né, e muito na minha vida desde 2019. Então eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Já deixa seu like, eu não sei que plataforma você está vendo esse vídeo, mas dá aquela comentada e se quiser manda um salve, tá bom? Um grande abraço, valeu!